Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wander Souza. Hoje eu trago para vocês aqui uma planta medicinal muito interessante, uma planta incrível contra dores de cabeça, contra a enxaqueca. Você que me pediu um vídeo aí sobre a enxaqueca, né, falando uma planta medicinal contra a enxaqueca, eu trouxe aqui para você uma maravilhosa planta medicinal comprovadíssima aí pela ciência contra a dor de cabeça, tá? Contra então a enxaqueca. Essa planta medicinal aqui, ela é utilizada há séculos contra as dores de cabeça, visto que é uma planta excelente, analgésica, anti-inflamatória e por isso tem então toda essa eficiência contra as dores de cabeça. Vou trazer para você aqui um estudo que foi realizado na Itália, maravilhoso, né, utilizando crianças aí de 9 até 18 anos, né, 18 anos já está entrando então na vida adulta, né? Mas então foram utilizados crianças, né, pré-adolescentes, adolescentes aí entre 9 a 18 anos, né, que sofrem então de enxaqueca e utilizaram essa planta medicinal aqui e então melhoraram demais aí, né, a sua qualidade de vida. Então realmente essa planta é incrível, tá? Estudos aí, não só esse realizado na Itália, e não foi realizado simplesmente por uma universidade, e sim a junção de várias universidades. Foram 5 institutos então lá na Itália que realizaram então esse estudo aí, utilizando crianças aí nessa faixa etária, né, para então combater aí a enxaqueca. Então, planta sensacional, com grande comprovação. Bom, você olhando para essa planta aqui, você lembra qual planta aí no seu jardim? Parece muito com camomila, né? Por isso que ela é uma planta muito confundida com a camomila, mas não é a camomila, embora o nome popular dela também seja camomila, mas não é a camomila. E visto que na camomila a gente tem os princípios ativos presentes, né, principalmente nas flores dela, né, nas inflorescências. E aqui a gente já tem nas folhas dela. Porém, se caso você tenha essa planta aqui, ela já esteja florida, tudo bem se você utilizar uma florzinha dela, não tem problema nenhum, também não vai oferecer nenhum risco. Mas os ativos maiores dessa planta aqui está nas folhas dela, tá? O nome científico dessa planta é Tanacetum parthenium ou então Chrysanthemum parthenium. Olha só, Chrysanthemum, por quê? Porque ela é uma planta também da família do crisântemo, tá? Também é um crisântemo pequenininho, né? A gente tem aquele crisântemo mais exuberante, né? Uma planta bem mais vistosa, assim, uma flor muito maior. Pois é, essa daqui é chamada de margaridinha, olguinha, crisântemo também, né? Nome popular, não tem problema. Se caso você chama essa planta aqui com outro nome que eu não falei aqui, não tem problema nenhum, desde que você identifique essa planta então pelo seu nome científico, né, e visto que todos os estudos, tudo que a gente relaciona, principalmente aqui no canal ou qualquer outra coisa, né, quando a gente fala de planta medicinal, a gente então fala do nome científico da planta, porque aí sim você tem a segurança de estar designando aquela planta medicinal, ok? Então esse daqui é o Tanacetum parthenium, sinônimo é Chrysanthemum parthenium, uma planta incrível contra a enxaqueca, contra as dores de cabeça. Mas fica comigo, agora você já sabe que planta medicinal é, né, contra a enxaqueca, mas fica comigo até o final do vídeo, porque agora eu vou trazer para você esse estudo que foi realizado na Itália, bem como, né, você saber aí, por exemplo, dosagem, contraindicação, né, e também efeitos colaterais que essa planta pode oferecer. Porque sim, planta medicinal também tem efeitos colaterais, planta medicinal também tem a dosagem certa de fazer o uso delas. Ok? Bom, esse estudo foi então realizado em várias universidades lá na Itália, em Roma, em vários outros lugares lá na Itália, ok? Inclusive, né, foram utilizados, por exemplo, crianças, cerca de 91 crianças, né, aí em todos esses lugares, aí, hospital pediátrico e coisa e tal. Então eles utilizaram então 91 crianças, tá? Na faixa etária aí de 9 até 18 anos, então, que foram essas crianças para fazer o estudo com essa planta medicinal aqui. Só que eles utilizaram, por exemplo, não só o Tanacetum parthenium, mas sim algumas outras coisas, né? Que inclusive no estudo se fala nutracêutico. Nutracêutico é aquilo que, digamos, nutre e é medicinal ao mesmo tempo, né? Imagina, eu vou falar aqui, por exemplo, de uma batata doce. É um nutracêutico, ao mesmo tempo que nutre, que nos alimenta, também é medicinal.
Bom, o que acontece? Esse estudo, então, eles utilizaram o magnésio, que é uma informação bastante importante para você que tenha, por exemplo, aí a enxaqueca. O magnésio é um elemento essencial nos casos também aí de enxaqueca. Então, nesse estudo utilizou aí o magnésio, tá? Visto que o magnésio ele participa de diversas funções no nosso organismo aí, entre eles vai ser bem interessante nos casos aí da enxaqueca, tá? Também foi utilizada a vitamina B12, também foi utilizada a coenzima Q10. Esses nutracêuticos aí teve uma excelente, né, uma eficiência grandiosa aí contra a enxaqueca, ok? Então, a administração do tanaceto partênio, juntamente com todos esses elementos aí, resultou, né, esse estudo, né, teve então um resultado maravilhoso. Bom, nem todas as pessoas ficaram até o final, né, até o último momento ali da pesquisa, né, dos estudos. Infelizmente, de 91 pessoas, 71 é que continuaram então nesse estudo, mas todas que continuaram relataram, né, uma melhora aí praticamente de 100% dos seus problemas. Então foi muito eficiente, tá? As pessoas que fizeram, né, participaram do estudo, o que elas relataram, por exemplo, de efeito colateral? Bom, algumas falaram, né, que deram nelas, né, que elas tiveram desconforto gastrointestinal, tá? Então, você, ao administrar essa planta medicinal, você observa se caso você vai ter alguma dessas reações aí, tá? Então, desconfortos gastrointestinais foram relatados nesses casos, tá? Então, observe isso daí. O que acontece? Para você utilizar uma planta medicinal, né, para você utilizar qualquer planta medicinal, qual é o ideal? Você primeiro vai ao médico, você faz então uma consulta, depois você faz uma anamnese para saber, né, realmente o que está acontecendo, para você ir a fundo, né, no problema. Como o caso de alergia a alimentos, pode ser estresse, pode ser outras coisas mais. Então, por isso você deve fazer uma investigação, você ir ao médico, para poder saber que se realmente é uma enxaqueca. Se caso realmente é enxaqueca, né, que você tenha, ou até mesmo, né, caso você tenha uma dor de cabeça, se você está com dor de cabeça, essa é uma excelente planta medicinal para poder combater a dor de cabeça. Só que o que eu quero dizer é que você não deve, né, por exemplo, todo dia sente dor de cabeça e recorre ao tanaceto partênio. Ele vai resolver ali no momento? Pode resolver, mas corre o risco de você ficar utilizando essa planta medicinal todo dia e nada do problema cessar. Por quê? Porque o problema está relacionado com outras coisas. Então são N fatores que podem levar a essa dor de cabeça, a essa cefaleia. Então essa planta medicinal aqui é excelente e as doses dela segura é entre 100 miligramas, tá, até 600 miligramas ao dia. E aí, para poder determinar quanto que você vai utilizar, você tem que fazer então a anamnese. Você tem então, por exemplo, primeiro ter o diagnóstico, a anamnese, posteriormente passar por um fitoterapeuta, logicamente, né, para poder fazer essa anamnese e determinar aí, né, para poder indicar para você aí uma quantidade, né, boa, uma quantidade que seja eficiente, uma quantidade que seja segura no seu caso, para poder fazer o uso então do tanaceto partênio. Bom, agora nos casos, se você quiser fazer o uso aí mais doméstico, digamos assim, né, um uso mais popular da planta medicinal, você pode estar fazendo o uso do chá da planta medicinal, do tanaceto partênio, né, aqui do crisântemo partênio. Aí você pode utilizar aí cerca de 3 gramas da erva, né, da planta, então, para você preparar a sua xícara de chá. Você pode medir uma colher de sopa da planta fresca, das folhas frescas, para cada xícara de chá, né, para cada xícara então de água. Você pode estar tomando aí de 1 até 3 vezes ao dia essa xícara de chá de tanaceto partênio. Ou então você pode estar utilizando a erva seca desidratada, que vai ser uma colher de sobremesa, em torno de uma colher de sobremesa aí, que é uma quantidade boa, né, de planta, para a gente não entrar nesse campo da toxicidade e você utilizar demais ou então utilizar de menos e não ter eficiência. Então uma colher de sobremesa da erva seca, né, para você preparar a sua xícara de chá. Ou então você utilizar tintura, se você tem a tintura do tanaceto partênio, aí da olguinha, né, ou então artemijo, entre outros nomes,
também chamado de camomila. Bom, mas aí não vamos tratar ela como camomila, senão a gente confunde realmente com a matricária camomila, né? Então, pessoal, você pode estar utilizando a tintura. Aí vai ser em torno de 20 gotas, tá? Para 50 ml de água, né? Então, você pode estar utilizando aí 2, né? Até 3 vezes ao dia, essa quantidade, né? De 20 gotas, 3 vezes ao dia. Bom, meus amigos, contraindicações: grávida não utilizar, porque é uma planta que estimula a menstruação, então não pode. Então, nesse caso, por exemplo, se você está com atraso da menstruação, é uma planta que pode ser, tá? Se você está com a menstruação atrasada, visto que isso não está, por exemplo, induzindo o aborto, né? Porque às vezes a pessoa pode estar com a menstruação atrasada porque está grávida, então não utiliza. Grávida não utiliza. Lactante não fazer uso. E nos casos, né, crianças, popularmente, né, abaixo de 2 anos, não faça o uso da planta medicinal, tá? Não pode, até porque pode trazer um risco ao fígado dessa criança. Na farmacopeia brasileira, se fala fazer o uso da planta medicinal aí depois, né, somente adultos, né, fazer o uso da planta medicinal. Já, por exemplo, nesse estudo foram utilizadas crianças de 9 até 18 anos, né? Então, até aí a vida adulta, né? De 9 a 18 anos. Mas é uma planta medicinal que a gente não tem relatos aí de problemas, digamos assim, nela, que não possa fazer o uso, então, numa criança de uns 5 anos, de uma criança, então, de uns 2 anos de idade. Abaixo disso, eu não indico que faça o uso da planta medicinal, tá? Então, visto que a gente tem documentos oficiais aí falando, né, para não fazer o uso dessa planta medicinal aí em crianças, né, abaixo dessa idade. Mas a gente já tem outros estudos que mostram que crianças aí de 9 anos acima fizeram o uso do Tanaceto partene. Então a gente tem respaldo científico, né, de que a planta é eficiente, segura, é eficaz, né? Então eu indico que você faça o uso somente acima de 2 anos aí numa criança, né? Visto que isso deve ter então a dosagem certa para cada caso, tá? E se você, de preferência, você procurar um fitoterapeuta para poder realmente saber, né, como que essa criança, como que essa pessoa vai receber a planta medicinal. Bacana? Que é uma excelente planta medicinal contra a enxaqueca. Por quê? Porque na sua composição química ela tem um componente majoritário, né, que é o partenolídeo, e esse partenolídeo então tem eficiência de ser anti-inflamatório, analgésico, combatendo a enxaqueca. Comprovadíssima planta medicinal contra a enxaqueca. Legal? Então deixe seu joinha se você gostou do vídeo. Se você não gostou, pode dar seu dislike também, compartilha ele, manda para suas redes sociais, compartilha esse vídeo. Ok, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal. E é isso, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.